Olá, espero que se encontrem bem. Eu vou fazer este vídeo como um vídeo prévio à construção, portanto ao desenho do molde base de busto. E este vídeo é especificamente sobre as medidas anatómicas necessárias para desenhar esse molde base de busto. E então eu vou-me socorrer aqui do manequim e vou tirar as medidas do manequim, mas depois ao desenhar a ótica, o ponto de vista, no meu caso é fazer este molde base à medida, ou seja, de acordo com as medidas anatómicas de uma pessoa em particular para o qual vamos fazer uma peça de roupa. E começando por esse molde base, que é realmente a primeira etapa em termos do processo de modelagem. Essa pessoa até pode ser para nós próprios, teremos então que tirar as nossas próprias medidas. Aí há alguns desafios, porque é mais fácil tirar as medidas a outra pessoa, mas de qualquer das formas é perfeitamente possível tirar as medidas a nós próprios com algumas dicas que eu vou falando ao longo do vídeo. Portanto, então, primeiro, identificar essas medidas. As que eu utilizo são, em termos de medidas horizontais, é a circunferência do busto, portanto, molde base do busto, claro que é a parte superior do corpo, e então uma medida principal de referência é a circunferência total do busto. Nós colocamos a fita métrica, passando, qual é a referência aqui? É passar, está aqui com o nó, é passar no ponto mais saliente, aqui nos vértices do peito, no ponto mais saliente do peito. E então, colocando a fita métrica a toda a volta, como eu disse, passando aqui nos pontos mais salientes do peito, eu vou medir. Tendo em atenção uma coisa, que é, esta fita métrica tem que estar paralela ao chão. Não pode, por exemplo, estar mais descaída de um lado ou às vezes o risco é estar mais descaída na parte de trás. Portanto, nós temos que certificar-nos que em toda a circunferência esta fita métrica vai estar paralela. Se for a nós próprios, poderá ser um bocadinho mais difícil e aqui o truque seria utilizar um espelho para nós conseguirmos também visualizar a parte de trás e perceber se esta fita métrica se encontra paralela ao chão. Outra medida a seguir e esta é muito importante, é mesmo a medida de referência, é a circunferência da cintura. Portanto, aqui estou a começar pelas medidas, digamos assim, horizontais. Tanto a circunferência da cintura e depois outra medida será também a circunferência, todo este contorno da bacia. O que eu faço, principalmente quando estou a medir numa pessoa ou em mim própria, aqui no manequim não é necessário, é colocar um elástico primeiro, fazer uma marcação. Um elástico é uma fita, eu normalmente utilizo um elástico que é mais fácil de ajustar, sem apertar muito, obviamente, e então coloco um elástico sobre a cintura para marcar a posição e também no ponto mais saliente aqui das nádegas coloco também um elástico, que é para marcar então a zona da bacia. Esta distância entre esta linha da cintura, esta circunferência da cintura e a circunferência da bacia normalmente varia, não é, consoante a altura da pessoa, mas entre os 18 e os 21, 22 centímetros. No caso, eu como sou mais alta, esta minha diferença é cerca de 21 centímetros. Portanto, depois de colocar o elástico, neste caso aqui no manequim não é preciso, já tenho aqui inclusive as fitas a sinalizar a posição, é mais uma vez colocar a fita métrica paralela ao chão e identificar a medida. A mesma coisa na bacia, colocar a fita métrica e identificar a medida. Depois, outra medida que vamos precisar, esta já vertical, depois de termos sinalizado até com o elástico a altura da cintura e da bacia, é fácil percebermos a distância que vai da cintura à bacia. Essa medida nós chamamos de altura da bacia, também é importante. Porque eu faço aqui o molde, embora seja da parte do busto, eu já faço também da cintura para baixo até à bacia, porque fica assim um molde completo, a passar na bacia e até prolongando um bocadinho mais, cerca de 10 cm para baixo, porque assim já me fica um molde base
que vai ser útil para depois fazer as transformações para o modelo de qualquer tamanho de vestido. Basicamente, em termos da frente, medidas horizontais, temos estas 3 então que eu já disse, e ainda falta a distância entre os vértices do peito. É uma medida importante, portanto, é identificar aqui os vértices do peito e fazer a medida. Mais medidas na frente. Temos uma medida que é o contorno aqui do pescoço, que pode ser mais justo ao pescoço, e eu costumo fazer logo um bocadinho mais abaixo, como se tratasse de um decote já, um contorno aqui da parte do decote. E então, o que é que nós colocamos? Colocamos a fita métrica assim, quase como pousada, na sua posição onde ela assenta naturalmente, porque assim marca logo as laterais. Depois, aqui à frente, vai passar mais ou menos aqui 1 centímetro abaixo da base do pescoço. E se fosse, normalmente vamos tirar essas medidas numa pessoa e então ela vai pousar a fita métrica aqui naturalmente nas laterais, assenta no fundo, e depois aqui ela vai passar nestes ossos das clavículas. Atrás ela assenta na vértebra aqui da cervical mais saliente e temos assim o contorno total do pescoço. Medidas da frente. Depois temos mais medidas verticais. Já tínhamos identificado uma medida vertical que era a altura da bacia, aqui da parte da frente, desde aqui do decote até à cintura, esta altura do tronco na frente. Então, esta altura da cintura é desde o ponto mais alto, aqui na lateral do ombro, colocamos a fita métrica, passando no vértice do peito até à cintura. Exatamente no que nós tínhamos que fazer é identificar aqui este ponto lateral, que foi onde marcamos já o contorno ali no que diz respeito ao decote. Até o que eu faço quando é numa pessoa, posso pôr aqui uma pequena marcação, até com uma fita adesiva, uma pequena marcação, porque assim já fica uma referência que depois até vai ser útil para marcar o comprimento do ombro, e depois a partir daí coloco o início da fita para começar a medir, a passar no vértice do peito e até à cintura, que depois já está identificada com o elástico. Mantemos o elástico então, porque também para fazer estas medidas verticais do tronco é importante. Continuando na frente, mais uma medida que é a altura do peito, que é exatamente como a anterior, que era a altura até à cintura, mas agora só até ao peito. Portanto, fita métrica aqui no ponto mais alto do ombro, aqui na base do pescoço e até ao vértice do peito. Ainda na frente temos outra medida que é a distância que vai também do vértice do peito ao ponto mais baixo do ombro. Também utilizo esta medida. Portanto, 2 medidas até ao vértice do peito, desde aqui o ponto mais alto do ombro e desde o ponto mais baixo do ombro também até ao vértice do peito. E temos depois, que eu já falei, o comprimento do ombro. Podemos identificar estes pontos, por exemplo, o tal que eu já tinha falado aqui na base do pescoço, e também aqui podemos identificar até com uma fita adesiva o final aqui do ombro, e depois é só medir. Referências anatómicas, que é sempre importante para o terminar do ombro, portanto não podemos prolongar para o braço. E como é que nós sabemos? É sentir aqui os ossos, nomeadamente neste osso principal aqui, o acrómio, que fazem parte tanto do ombro. Quando levantamos o braço, tudo que movimenta, não é? A parte do ombro, estes ossos estão no mesmo sítio, mas tudo que movimenta já não faz parte do ombro, mas sim depois do braço, mas isso depois são outras medidas também necessárias quando formos fazer o molde do braço. Ok, em termos da frente está tudo. Falta só também uma medida horizontal, que é a distância, esta largura da frente entre cavas. Portanto, ela vai ser tirada
no fundo, entre as duas cavas. Se for numa pessoa, dá aqui a separação do tronco em relação ao braço e depois, ao fechar, não é? É aqui mesmo quando termina essa separação. Ainda faz aqui um pequeno rego e é mesmo aqui nessa divisão. Portanto, acaba por ser a meia altura entre aqui o decote e a linha do busto. Portanto, colocando então a fita métrica entre estes dois pontos, e vamos tirar esta medida. Em termos da frente está tudo, depois temos na parte das costas também a altura do tronco, no meio das costas, portanto, até é uma das primeiras, ao fazer depois o desenho, da construção do molde base, é uma das primeiras medidas que identificamos. Começamos até por desenhar esta linha do meio costas no papel e depois marcamos uma série de alturas nesta linha do meio costas. E uma das quais é desde o ponto mais alto aqui no decote, que seria então identificado por aqui por esta vértebra cervical proeminente, começamos a medir até à cintura, que teria, então estaria identificada com o elástico. Outra medida aqui é a largura das costas e entre as cavas, também mais ou menos a meia distância aqui entre o decote e o busto, um bocadinho mais acima. E então, entre as cavas, esta medida também é muito importante, porque depois é fundamental ao desenhar o molde de uma roupa, porque tem que ter largura suficiente para permitir o movimento do tronco atrás e não repuxar a roupa. Penso que está tudo, vou só confirmar. Sim, em termos de costas está tudo. Pronto, a partir daqui, tendo as medidas tiradas, as medidas necessárias para desenhar o molde base, é só mesmo começar. Vamos precisar de uma folha de papel, uma lapiseira ou um marcador para desenhar e réguas para fazer as linhas retas e linhas curvas e pouco mais. Mas disso eu falarei num próximo vídeo.